Se não se é humilde, profundamente humilde, é fácil chegar a deformar a consciência. Talvez em nossa vida, por fraqueza, possamos agir mal. Ideias claras, consciência clara, porém, o que não podemos é fazer coisas más e dizer que são santas. Quanto menos humildade, mais graves são as consequências dessa deformação, porque alguns chegam a não se conformar com essa tranquilização subjetiva da própria consciência. Antes, sentem-se arautos de uma nova moral, missionários e profetas dessas reivindicações do mal, ao que difundem seus erros com o fervor de uma nova cruzada e arrastam atrás de si os fracos que encontram nessas novas doutrinas a justificação de suas obras torpes, sentindo-se assim dispensados da dor da retificação, que para os humildes é um dever gozoso. Não deis ouvidos ao que os profetas vos profetizam, eles vos enganam. O que vos dizem são visões deles, não procede da boca do Senhor. Eles dizem aos que zombam da palavra do Senhor: paz, tereis paz. E a todos aqueles que seguem os maus desejos de seus corações, eles dizem: nenhum mal virá sobre vós. Eles desorientam o meu povo com suas mentiras e suas jactâncias, embora eu não os tenha enviado, não lhes dei nenhuma missão e eles não fizeram bem algum ao meu povo. Palavra do Senhor. Se depois de ler estas palavras da Escritura Santa me disserdes que para uma alma comum é difícil discernir, eu vos darei um critério seguro: o amor à Santíssima Virgem, em primeiro lugar, e depois a obediência, que é a pedra de toque da verdadeira humildade. Viemos à obra para ser santos. Não nos surpreendamos ao ver que ainda estamos longe de sê-lo. Por isso, admitiremos com simplicidade as nossas fraquezas, sem tentar revesti-las de retidão, evitando a soberba que cega tremendamente e faz ver tudo ao contrário. Meus filhos, sede honestos com vós mesmos, sede objetivos. Desta forma, alcançaremos a eficácia da nossa dedicação. É difícil, é preciso ser humilde, escancarar o coração na direção espiritual para arejar todos os recantos da alma. Nossa ascética tem a simplicidade do Evangelho. Não devemos complicar nossas almas deixando o coração escuro. Não podemos entorpecer a ação do Espírito Santo, provocando em nossa vida uma solução de continuidade que nos arranque, ainda que por pouco tempo, a simplicidade do coração e a sinceridade diante de Deus. Se algo nos preocupa, dizemo-lo, estando precavidos contra o demônio mudo. Contai tudo, o pequeno e o grande, e assim vencereis sempre. Não se vence quando não se fala. É compreensível, porque aquele que se cala tem um segredo com Satanás e é coisa má ter Satanás como amigo. Sede sinceríssimos. Não concedais deixar de dizer absolutamente nada. É preciso dizer tudo. Vede que, caso contrário, o caminho se torna emaranhado. Vede que, caso contrário, o que era nada acaba sendo muito. Recordai a história do cigano, que foi se confessar: Padre, acuso-me de ter roubado um cabresto. E atrás havia uma mula. E atrás outro cabresto, e outra mula, e assim por diante até 20. Meus filhos, o mesmo acontece com muitas outras coisas. Ao ceder no cabresto, depois vem tudo. Toda a fileira. Vem depois coisas que envergonham. Quando pequeno havia duas coisas que me incomodavam muito: beijar as senhoras amigas de minha mãe, que vinham nos visitar, e vestir roupas novas. Eu me metia debaixo da cama. Depois minha mãe me dizia com carinho: José Maria, vergonha só para pecar. Muitos anos depois percebi que havia naquelas palavras uma razão muito profunda. O diabo tira a nossa vergonha para nos fazer errar e depois a devolve para que não contemos nossos erros. Talvez os mesmos erros dos quais outros se vangloriam, exagerando-os em torno de uma mesa de café. Sede muito sincero, insisto, e quando vos acontecer alguma coisa que não quereis que se saiba, dize-o imediatamente, correndo a quem vos pode ajudar, ao bom pastor. Essa decisão é lógica. Suponhais que uma pessoa ande com uma grande pedra nas costas e com os bolsos cheios de pedrinhas que todas juntas pesam 100 gramas. Se situamos essa pessoa em Madrid, vamos supor que a distância que ela deve percorrer é a da Puerta del Sol até 4 Caminos. Ao chegar ao fim do trajeto, ela não tirará as pedrinhas do bolso uma a uma, ficando, enquanto isso, com a pedra grande às costas. Meus filhos, nós também. A primeira coisa que temos de jogar fora é o que pesa. Comportar-se de outra maneira é uma grande tolice e um princípio de insinceridade. Não tenhais medo de nada nem de ninguém. Se vierem frutos amargos, dizei-o. Todo o remédio está em Deus. Mesmo que tivesse sido um delito grande, enorme. Contai tudo, falai, pois assim se resolve. Aquele que vos ouça não se assustará com nada, porque sabe que também é feito de barro e que é capaz de cometer o mesmo desatino, se for desatino, porque na maior parte das vezes
Esses sofrimentos procedem de escrúpulos ou de uma consciência mal formada. Mais um motivo para falar claramente. O medo dos que dirigem a nossa alma é a mais diabólica das tentações. O medo e a vergonha que nos impedem de ser sinceros são os maiores inimigos da perseverança. Somos feitos de barro, mas se falarmos, o barro adquire a fortaleza do bronze. Guardai bem essas ideias, colocai-as em prática e teremos garantida a tranquilidade no serviço a Deus, pois será muito difícil que nos confundamos. Meus filhos, viemos à obra para sermos santos no meio do mundo. Para conseguir isso, devemos empregar todos os meios. Quando um doente vai a uma clínica para recuperar a saúde, se pedirem para tirar a roupa porque precisam examiná-lo e ele disser que não, se lhe perguntarem que sintomas tem e ele não quiser dizer, essa pessoa teria de ser levada não a uma clínica, mas ao manicômio. Devemos proporcionar a quem tem a missão de nos formar o conhecimento de todas as nossas circunstâncias pessoais. Não podemos ter medo de que saibam como somos. Pelo contrário, deve-nos dar alegria tornar a nossa alma transparente. Só assim, com esta sinceridade com Deus, convosco e com aqueles que vos formam, alcançaremos, na medida do possível e com a ajuda de Deus, a perfeição cristã, a perfeição humana, a perseverança no bem. É preciso entregar-se de uma vez, sem reservas, corajosamente, dizer ao Senhor, ex ego, quia vocaste me, queimar as naus para que não haja possibilidade de retrocessos, e essa possibilidade existirá enquanto tivermos na alma recantos a ocultar. Seria uma dor perder o caminho porque nos apetece, talvez por não falar, até quando as coisas parecem já não ter mais remédio. Se falarmos desde o primeiro momento, tudo pode ser remediado com mais facilidade. Em tempos de serenidade espiritual, de endeusamento bom, fazei como os engenheiros que represam as águas limpas que vêm abundantemente da montanha e quando chega a estiagem, tem um bom reservatório para beber, para regar os campos, para produzir energia elétrica, luz e força. Agora que tendes claridade abundante, que tendes no coração esse desejo de ser fiéis, fazei o firme propósito de buscar essa clareza, invocando Nossa Santíssima Mãe Maria, se um dia o Senhor nos permitir pensar que estamos rodeados de trevas. Meus filhos, tudo isso que nos propusemos resume-se a sermos leais em nossos pequenos deveres de cada momento, certos de fazer algo muito grande. Nossa obrigação de cristãos dedicados a servir ao Senhor nesta vida que se vai, enquanto esperamos pela eterna. Porque toda a carne é feno, e toda a sua glória como a flor do feno. O feno secou e sua flor caiu, mas a palavra do Senhor dura eternamente. Pensai também que statum est hominibus semel mori, que só se morre uma vez. Alguns na infância, outros jovens como vós, outros em plena maturidade, outros quando chegaram a envelhecer. Não podemos perder o tempo, que é curto. Devemos empenhar-nos verdadeiramente nesta tarefa da nossa santificação pessoal e do nosso trabalho apostólico, que o Senhor nos confiou. Devemos gastá-lo fielmente, lealmente, administrar bem, com senso de responsabilidade, os talentos que recebemos para realizar a obra de Deus. O chamado divino exige de nós fidelidade intangível, firme, virginal, alegre, indiscutível, à fé, à pureza e ao caminho. Quem perseverar até o fim será salvo, fiéis até o último momento, e assim seremos santos. Aquela multidão que segue o Senhor, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus disse, em verdade vos digo que me buscais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque vos alimentei com aqueles pães até ficardes saciados 91. Os milagres que o Senhor realiza têm essa finalidade principal, revelar a sua divindade para que tenhamos fé. Então perguntaram-lhe, o que faremos para nos exercitarmos nas obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que creiais naquele que Ele vos enviou. Disseram-lhe, que milagres fazes, para que vejamos e acreditemos? Que coisas fazes? Se falta a vontade de crer, a disposição humilde da alma, não se veem os prodígios de Deus, a inteligência move-se num plano sem relevo, sem o sentido sobrenatural. Por isso, quando Jesus lhes fala do pão da vida, da Eucaristia, continuam pensando no pão da terra. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E quando lhes propõe o mistério em que devem crer, em seus termos precisos, sem possibilidade de tergiversar seu conteúdo sobrenatural objetivo, quando lhes exige o ato de fé teologal,
dando-lhes a graça suficiente para crer, produz-se a debandada. Desde então, muitos de seus discípulos deixaram de segui-lo e não andavam mais com ele. Por isso Jesus disse aos 12, vocês também querem ir embora? Então Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós conhecemos e cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora peço para vós e para mim a fé de Pedro, quae per caritatem operatur, que atua animada pela caridade, uma fé viva, inquebrantável, sem vacilações, sem atenuar o seu conteúdo, sem qualquer sombra operativa. Amai a santa pureza, meus filhos. A nossa castidade é uma afirmação gozosa, uma consequência lógica da nossa entrega ao serviço de Deus, do nosso amor. Poderíamos ter colocado toda a afeição de nosso coração numa criatura, mas diante do chamado de Deus, nós a colocamos inteira, jovem, vibrante, limpa, aos pés de Jesus Cristo, porque queremos mesmo, que é uma razão muito sobrenatural, corresponder à graça do Senhor. Permite-me uma parte. Devemos ter grande respeito e veneração pelo estado de casado, que é nobre e santo. Sacramentum hoc magnum est. O matrimônio é um grande sacramento. E nós o vemos como outro caminho vocacional, como uma maravilhosa participação no poder criador de Deus. Mas é doutrina certa de fé que, em si, é mais alta a vocação a um nobre e limpo celibato apostólico. Seguiremos em frente com a graça de Deus, não como anjos, pois isso seria uma desordem, porque os anjos têm outra natureza, mas como homens limpos, fortes, normais. O que tantos fazem na terra por um lar, o que os nossos pais fizeram com uma vida de fidelidade cristã, façamo-lo nós pelo amor aos amores. Amai muito, portanto, a santa pureza. Invocai nossa Mãe do amor formoso, Santa Maria, e perseveraremos, alegres e sobrenaturalmente fecundos, neste caminho divino de nossa obra. Se algum dia sentis que esta graça que Deus nos deu está em perigo, não vos deveis surpreender, porque, como já vos disse, somos feitos de barro. Habemus autem thesarum istum in vasis fictilibus. Um pote de barro para carregar um tesouro divino. Não te digo isso para agora, falo para o caso de que sintas alguma vez que teu coração vacila. Peço-te então, desde já, uma fidelidade que se manifeste no aproveitamento do tempo e em dominar a soberba, em tua decisão de obedecer abnegadamente, em teu empenho por subjugar a imaginação, em tantos pequenos, porém eficazes, detalhes que salvaguardam e, ao mesmo tempo, manifestam a qualidade da tua entrega. Se em algum momento a luta interior se tornar mais difícil, será uma boa oportunidade para demonstrar que nosso amor é verdadeiro. Para aqueles que começaram a saborear de alguma forma a entrega, cair vencido seria como um logro, um engano miserável. Não te esqueças daquele brado de São Paulo, quis me liberabit de corpore mortis huius, quem me livrará deste corpo de morte? E ouve em tua alma a resposta divina, sufficit tibi gratia mea. Basta-te a minha graça. O amor de nossa juventude, que com a graça de Deus demos generosamente, não iremos retirá-lo com o passar dos anos. A fidelidade é a perfeição do amor. No fundo de todos os dissabores que podem existir na vida de uma alma entregue a Deus, há sempre um ponto de corrupção e impureza. Se a fidelidade for íntegra e sem quebra, será alegre e incontestável. Deixai-me insistir, sede fiéis. É algo que trago cravado em meu coração. Se fordes fiéis, o nosso serviço às almas e à Santa Igreja se encherá de abundantes frutos espirituais. Não vos esqueçais, repito, que se pode cometer alguns erros na vida, mas isso não significa nada contra o caminho, nem contra o amor. Significa que, a partir de então, devemos ser mais prudentes. Ninguém pode raciocinar assim. Como não posso suportar o peso de determinado dever, não cumprirei nenhum. É uma reação de soberba, é passar do endeusamento ao endiabramento. Corruptio optimi péssima, ensina o velho adágio escolástico. A corrupção do bom é péssima. Só a humildade, com a graça, pode impedir esta corrupção, esse curto passo do melhor ao pior. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando um lugar para descansar, e não encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E vindo até ela, ele a encontra varrida e bem adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando nesta casa, fazem ali morada. Com isto, o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro.
Abandonar tudo porque se deixou uma coisa para trás é um absurdo, não leva a lugar algum. É a lógica de um louco. Estamos carregando um tesouro e se, por qualquer motivo, perdemos uma parte no caminho, ainda que considerável, isso não é motivo para jogar fora, com despeito, o que nos resta. A atitude mais sensata será tomar todas as precauções, agora também valendo-nos da nossa experiência, para não perder mais nada. Nas coisas da alma não há nada irremediavelmente perdido. O cuidado humilde e contrito com que procuramos conservar o que nos resta fará com que recuperemos, excedendo o que perdemos. Pois às vezes acontece que a intensidade do arrependimento do penitente é proporcional a um estado de graça maior do que aquele do qual ele caiu pelo pecado. Por isso, o penitente levanta-se algumas vezes com mais graça do que tinha antes. Aquele que permanece agarrado às sarças do caminho ficará por vontade própria, sabendo que será um infeliz por ter dado as costas ao amor de Cristo. Volto a afirmar que todos nós temos misérias. No entanto, nossas misérias nunca deverão levar-nos a desconsiderar a chamada de Deus, e sim a acolhermos essa chamada, a nos metermos dentro dessa bondade divina, como os guerreiros antigos se metiam dentro de suas armaduras. Aquele é que se ego, que avocasti-me, 102, aqui estou, porque me chamaste, é a nossa defesa. Não devemos ir contra a chamada de Deus, uma vez que temos misérias, e sim atacar as misérias, uma vez que Deus nos chamou. Quando chegam a dificuldade e a tentação, o demônio mais de uma vez quer que raciocinemos assim. Já que tens esta miséria, é sinal de que Deus não te chama, não podes continuar. Devemos estar atentos à falácia deste raciocínio e pensar: como Deus me chamou, apesar deste erro, com a graça do Senhor irei adiante. Nossa entrega confere-nos como que um título, um direito, por assim dizer, às graças que convêm para sermos fiéis ao caminho que um dia empreendemos, pois Deus nos chamou. A fé diz-nos que, quaisquer que sejam as circunstâncias pelas quais passemos, essas graças não faltarão se não renunciarmos voluntariamente a elas. Mas nós devemos cooperar. Dentro dessa cooperação está o exercício da virtude da fortaleza, e uma parte da fortaleza é a paciência para suportar a prova, a dificuldade, a tentação e as próprias misérias. Aquele que foi provado e se mostrou perfeito terá glória perdurável. Aquele que podia prevaricar e não prevaricou, fazer o mal e não o fez, tem seus bens assegurados no Senhor. Desde a eternidade, o Criador nos escolheu para esta vida de entrega completa. Elegit-nos in ipso ante mundi constitutionem. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Nenhum de nós tem o direito, aconteça o que acontecer, de duvidar de sua chamada divina. Há uma luz de Deus, uma força interior, dada gratuitamente pelo Senhor, que deseja que, juntamente com a sua onipotência, esteja a nossa fraqueza. Junto à sua luz, as trevas da nossa pobre natureza. Ele nos busca para corredimir, com uma moção precisa da qual não podemos duvidar, porque junto com milhares de razões que já consideramos noutras ocasiões, temos um sinal externo, o fato de estarmos trabalhando com plena entrega em sua obra, sem a mediação de um motivo humano. Se Deus não nos tivesse chamado, nosso trabalho com tanto sacrifício no Opus Dei nos tornaria dignos de um manicômio. Mas nós somos homens cordatos, e então há algo físico, externo, que nos assegura que essa chamada é divina. Veni, sequere-me, vem, segue-me. Tentemos ser leais ao longo de nossas vidas e, se em algum momento sentirmos que não o somos, lutemos, peçamos ajuda a Deus e assim venceremos, pois Deus não perde batalhas. Ponhamos todas as nossas misérias aos pés de Jesus Cristo, para que Ele triunfe. E vereis quão alto fica e como nos ajudará a divinizar a nossa vida terrena. A fraqueza humana acompanha-nos até nos melhores momentos, nos momentos mais sublimes de nossa existência. Temos, para que nada mais possa nos surpreender, o testemunho do Santo Evangelho. Na última ceia, naquele clima de efusão de amor e confidências divinas, na reunião dos íntimos, dos mais formados, dos prediletos, facta est autem contentio inter eos, quis eorum videretur esse maior. Começaram a discutir, a brigar entre si sobre quem era o maior, o mais excelente. Portanto, quando sentirmos em nós mesmos ou nos outros qualquer debilidade, não deveremos mostrar surpresa. Lembremo-nos daqueles que, com sua indiscutível fraqueza, perseveraram e levaram a palavra de Deus a todos os povos e foram santos.
Estamos dispostos a lutar e a caminhar. O que importa é a perseverança.